Olá, este é o canal Versátil de fevereiro, um mês dedicado ao terror. O principal lançamento, como vocês sabem, é a caixa Obras-Primas do Terror volume 4. É um destaque com 6 filmes inéditos em 3 DVDs, mais de 2 horas de extras e ainda, na primeira tiragem, como nos outros volumes, é uma edição limitada com 6 cards. A seleção, como sempre, está muito bacana, começando com A Espinha do Diabo, do Guillermo del Toro. Primeira vez que sai em DVD no Brasil, só tinha sido lançado em VHS. E é uma versão restaurada, a imagem está belíssima e que valoriza muito o trabalho do Del Toro, porque esse filme ele é muito importante na carreira do Del Toro, é um dos favoritos dele, ele é um início de uma trilogia que ficou inacabada, que ainda falta o terceiro filme, como em vários projetos do Del Toro que ainda estão para ser feitos. Esse daqui é a trilogia que se ambienta de histórias de terror ambientadas na Guerra Civil Espanhola. Começa com esse filme, que ele vai trabalhar uma releitura da história de fantasmas do gótico, da literatura gótica e do cinema gótico, e depois continua com o Labirinto do Fauno, que retrabalha o conto de fadas. Assim como o Labirinto do Fauno, na minha opinião, são os 2 melhores filmes do Del Toro, O Espinha do Diabo e o Labirinto do Fauno. E essa relação dos 2 filmes é muito bem explicada pelo próprio Del Toro em um dos extras que acompanham o DVD. Tem mais de meia hora de extras sobre O Espinha do Diabo, cenas excluídas, 2 especiais, e um deles, o Del Toro fala especificamente dessa relação. O filme traz o ator que sempre trabalha com o Del Toro desde a época lá do México, Federico Lupi, nós vimos no Cronos, também lançado pela Versátil, e é interessante destacar como o Del Toro ele enfatiza nos depoimentos que a principal referência dele, cromática para o filme, é justamente o filme do Bava, O Ciclo do Pavor, lançado pela Versátil no Obras-Primas do Terror 2. Então é interessante ver essa relação do cinema do Del Toro, que é um fã confesso do Bava, e nesse filme fica bem evidente isso. E também é uma coisa interessante que é o primeiro filme do Peck e já traz a questão das crianças, A criança como um papel central nesse filme, um ponto de vista infantil. E isso vai se repetir um pouco nessa caixa. E no mesmo disco nós temos uma das pérolas da caixa, Sob o Poder da Maldade. É um filme super raro, poucas pessoas viram aqui no Brasil, que é o segundo longa-metragem do Michael Reeves. Todo mundo lembra do Michael Reeves, que é um diretor inglês da década de 60, que é muito conhecido por O Caçador de Bruxas, que é um filme com Vincent Price, um dos melhores filmes do Vincent Price. Esse é o segundo longa-metragem dele e ele traz num papel central o Boris Karloff, numa dessas últimas interpretações. Boris Karloff já muito debilitado e está muito bem. Um interesse do filme é justamente o duelo entre o Boris Karloff e a Kathleen Lacey, que faz a esposa dele, ele é um hipnotizador. E é muito interessante também, além desse duelo dos atores, é o trabalho, o retrato da Swinging London dos anos 60, aquela Londres efervescente com música, juventude daquela época. E o talento do Michael Reeves de tirar água de pedra, com baixíssimo orçamento, fazer um filme muito criativo visualmente e um filme muito interessante. Então é um resgate que a gente está fazendo aqui no disco 1, o Sob o Poder da Maldade. No disco 2 nós temos um dos filmes mais cultuados pelos fãs de terror, o Lúcio Fulci, que o pessoal sempre pede pra gente lançar uma caixa dele. Esse agora é o terceiro filme do Fulci que a gente está lançando, e agora nesse mês mesmo tem um outro filme do Fulci na caixa do Giallo. O Caso do Cemitério é importante destacar que ele é a última parte de uma chamada Trilogia do Inferno do Fulci. O Fulci era um diretor que fazia gialli, fazia comédias, fazia faroeste, e em 78 ele começa a fazer os filmes de terror com uma obra-prima que é o Zumbi 2, A Volta dos Mortos, aquela continuação extraoficial do Despertar dos Mortos do Romero. E com o mesmo produtor, ele vai fazer esses filmes de terror, são 3 filmes, que é o Pavor na Cidade dos Zumbis, que a gente ainda não lançou, o Terror nas Trevas, já lançado no Obras-Primas do Terror 2, que é a obra-prima dessa trilogia, e o Casa do Cemitério, que é o filme que fecha a trilogia do Inferno. São todos feitos de 80 a 81, E é interessante ver como que o Fulci, o que ele faz? Ele pega aquela história da Casa Mal-Assombrada, com a figura do menino médium, que remete ao Iluminado, que estava muito em voga na época, e ele coloca lá o splatter, a estética do gore. Então ele mistura os 2 registros, o registro do gótico e o registro do terror explícito. O roteiro é do Dardano Sacchetti, que é um roteirista lendário no cinema de horror italiano. Para quem conhece, ele trabalhou
com o Bava, trabalhou com o Argento e trabalhou com o Fulci. Então, uma das poucas pessoas que pode falar que você trabalhou com a Santíssima Trindade do terror italiano. Destacar também a trilha sonora do Walter Rizzati, que é uma trilha sonora espetacular, né? E aí tem várias questões interessantes no filme, que é um roteiro sem pé nem cabeça, como os filmes do Fulci, aquela estética de pesadelo muito bem feita pelo Fulci, e tem até a citação a Harry James, tem aquele final, que é um final assim bem emblemático. É um filme que vale muito a pena vê-lo agora numa cópia restaurada, com dual áudio, em inglês e italiano. Em inglês é impagável, as crianças são dubladas por adultos e a voz do menino é insuportável, é até piada, o pessoal brinca, vale a pena ver como curiosidade, e tem vários extras, mais de meia hora de extras, depoimento dos atores, dos roteiristas, tá bem bacana a edição aqui do Casa do Cemitério. No mesmo disco, o A Filha de Satã, que é uma pérola do cinema inglês de terror. Nós já tínhamos lançado Na Solidão da Noite e A Noite do Demônio, no disco 1, no volume 1 da Obras Primas do Terror. E agora trazemos uma outra pérola do cinema inglês, é do Sidney Hayers, né? E ele é interessante, porque ele é lançado na Inglaterra como Night of the Eagle, que será a Noite da Águia, e remete já no título ao Noite do Demônio do Turner, que é uma referência muito forte do filme. E é lançado nos Estados Unidos com um título bem apelativo, e isso tá na introdução do filme, que foi distribuído pela IP nessa cópia restaurada, que tem até um narrador lá fazendo uma espécie de feitiço, né, para afastar o mal, tal, aquela coisa toda, bem canastrã, bem engraçada, que é o Burn, Witch Burn, né, queime, bruxa queime. E é um filme muito interessante que fala de bruxaria no meio acadêmico. Então tem toda aquela coisa, aquela visão inglesa, aquele humor ácido sobre um ambiente acadêmico, um ambiente selvagem, né? Uma ótima fotografia em preto e branco e um tema clássico do gótico, do horror. Qual que é? Do homem cético que se vê em um embate contra o sobrenatural. Ele tenta provar que o sobrenatural não existe, só que o sobrenatural há mais coisa entre o céu e a terra, né, que o homem imagina, né? Então é bem interessante, tem uma cópia restaurada também. No disco 3, nós temos o Nasce um Monstro, que é um filme assim lendário, né, da Nova Hollywood, que é um tema de março, do Larry Cohen, uma produção de baixíssimo orçamento, feita em 74 nos Estados Unidos, aquele filme feito no peito mesmo, na unha, com pouco recurso, e com muita criatividade visual, com muita contenção, que parece quando você fala Nasce um Monstro, e você às vezes vê a figura do dito cujo, você imagina que é um filme trash, mas não é, gente. É um filme muito bem construído, com uma tensão muito bem urdida pelo diretor. Tem a trilha do Bernard Herrmann também uma atuação do elenco muito boa. E é um filme que ficou clássico aqui no Brasil com as sessões que passava repetidamente no SBT. Essa é uma cópia também, está restaurada com muito boa qualidade. Primeira vez que sai também aqui em DVD no Brasil. E aí nós temos, fechando a caixa, O Choque, do Mário Bava. Mais um do Bava, né? Aliás, esse mês são 4 filmes lançados do Bava. É um mês dedicado a esse grande mestre do cinema italiano, o meu diretor favorito dos filmes de terror. Aqui é importante, é o último filme do Bava feito para cinema. Depois ele ainda faria o Venus Gili para televisão com codireção do filho Lamberto Bava. É um filme interessante que o Bava, na verdade, primeiro você, reparando quando você vê o visual do filme, a parte cromática é muito diferente dos filmes do Bava, porque não tem aquela exuberância das todas as cores da escuridão, aquela fotografia antinaturalista dos filmes do Bava. Bava já estava no final de carreira, estava deprimido com uma série de problemas que ele teve nos últimos anos, nos anos anteriores, e ele, na verdade, ele acabou também incentivando o filho, ele filmava uma parte à tarde, deixava o filho filmar à noite, então algumas das sequências do filme têm a mão do Lamberto Bava. A ideia do filme também é do Lamberto Bava, com o roteirista. Eles tiveram a ideia inspirados muito no Iluminado, né? Então é uma visão, é interessante ver um filme do Bava sobre Casa Mal Assombrada, também com o tema da criança, como o filme do Casa do Cemitério. É interessante comparar os dois filmes. E tirando essa parte cromática, que realmente não parece um filme do Bava, toda a direção, a mise-en-scène é do Bava, né? A primeira sequência já diz tudo, né? Que você vê lá, na verdade, um lençol que é puxado e você vê que, na verdade, o ponto de vista do espectador, você já
tá abrindo um espetáculo. É muito interessante a primeira cena, prestem atenção. Tem a grande interpretação da Daria Nicolodi, que é a esposa, era a esposa na época do Dario Argento, né, trabalhando com Bava, primeiro trabalho com Bava, depois ela faria o outro filme com Bava, né, e tem cenas, aquelas cenas incríveis que o Bava faz, como a transa dela com o fantasma do marido, que é uma cena antológica na carreira do Bava. Então, um filme bem interessante do Bava, tá aqui completo, dual áudio italiano e inglês, e ainda tem um depoimento do Lamberto Bava, nos extras, falando um pouco da experiência aí da filmagem. Vale muito a pena ver esse terror psicológico do Bava, que é um filme subestimado. E aí, nós temos, continuando os lançamentos do mês, o Giallo, volume 2. Foi um sucesso o primeiro volume, né? A gente recebeu aí muitos elogios dos fãs e foi um sucesso nas lojas também. E agora nós trazemos 4 filmes, estão todos restaurados, com bastante extras, são quase 2 horas de extras e ainda tem 4 cards. Começa a caixa, Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, do Lúcio Fulci, que é um dos mais importantes gialli do Fulci. Ainda tem 2 gialli do Fulci que a gente pode vir a lançar, que é o Premonição e uma sobre outra. Nós lançamos no primeiro volume O Segredo do Bosque dos Sonhos. Esse é um dos mais importantes dele. É um giallo psicodélico, bem extravagante, em que as sequências de sonho e pesadelo de uma dona de casa, né, que é interpretada pela Florinda Bolka, na verdade, a primeira parceria dela com o Fulci, depois ela repetiria no Segredo do Bosque dos Sonhos, trabalhando muito bem nos 2 filmes, né? Tá numa ótima atuação. Então é muito interessante essa extravagância visual do filme. O Fulci utiliza, inclusive, tela dividida, plano de foco dividido. A versão restaurada em 4K, ela resgata toda essa beleza da fotografia do filme também. Tem um excelente making of, tá, que acompanha o filme na edição com mais de meia hora. Tem depoimento da própria Florinda Bolka, do Jean Sorel, né? E atenção, as polêmicas cenas aí que dão muita discussão com cachorros, que aparece uma cena importante do filme, a cena com morcegos. Aí tem os efeitos do Caro Rambaldi, que também é um grande gênio dos efeitos especiais italiano. Então é um filme bem interessante para discutir também a questão do sexo e morte, aquela dupla e a estetização da violência que é base do giallo, né? Aí nós temos, e é o primeiro dessa caixa, são 3 filmes com música do Ennio Morricone. Ennio Morricone tem uma tradição não só no spaghetti, como também tem nos gialli. O segundo filme do disco é O Que Vocês Fizeram com Solange, do Máximo Dallamano, lembrado por seu diretor de fotografia por um punhado de dólares. É um filme muito interessante porque ele faz uma associação não só entre sexo e morte, mas como tem também a questão da religiosidade. Afinal, se passa num colégio de freiras, né? Toda a questão da castração, do catolicismo. Então é um filme que levanta questões de maneiras muito bem interessantes e ressignifica isso nas imagens. Então é um filme para você ver e depois pensar depois, muito bem dirigido pelo Dallamano, né, com a música marcante também do Morricone e numa linda restauração. Então é um dos grandes clássicos do gênero pela primeira vez aqui no Brasil em DVD. No disco 2 nós temos um dos filmes mais cultuados, um dos giallis mais cultuados de todos os tempos, que é O Torso, do Sérgio Martino. Ele é o final do ciclo de gialli do Sérgio Martino, que dirigiu 5 gialli. Vocês estão lembrados? O primeiro a gente lançou no Giallo volume 1, que é O Estranho Vício da Senhora Ward, depois A Cauda do Escorpião, aí ele faria ainda Todas as Cores da Escuridão, No Quarto Escuro de Satã e O Torso. O Torso é um filme que ele antecipa um pouco da estética também do slasher americano, né? Assim como o Banho de Sangue que a gente lançou do Mário Bava. Aqui o filme está restaurado, tá? Uma versão inédita, completa, com dual áudio italiano e inglês. Tem uma apresentação do Eli Roth, que é o diretor do Albergue, que é fã do filme, um depoimento do Martino, spots, trailers, está super completo. E vale muito a pena ver uma questão do filme, que é justamente a discussão da questão da libido masculina e da visão da mulher como objeto de desejo sexual. É um dos filmes que mais pega essa questão da misoginia no giallo e como ele trabalha isso um pouco num registro irônico. E atenção à sequência longa na casa de campo, que é muito bem dirigida pelo Martino, com uma tensão constante, muito bem criada pelo Martino. E também a estetização da violência, a estética da morte como arte, né? Então é um filme bem interessante. Fechando a coleção, nós temos mais uma raridade.
A Breve Noite das Bonecas de Vidro, que até então era inédito em DVD aqui no Brasil. É a estreia, né, do Ítalo Coatra ao do lado na direção. Depois ele faria ainda Quem a Viu Morrer e Assassinatos do Expresso da Meia-Noite. O filme era para chamar Malastrana, né, que é um bairro de Praga, e Praga ela é uma personagem no filme, que o filme tem toda aquela estética, uma estética kafkiana, meio do absurdo, né, que Praga é a cidade do Kafka, e o filme é um diálogo kafkiano, não deixa de ser um diálogo kafkiano. Outra atenção importante do filme é o elenco, né? Você tem o Jean Sorel, que era também o ator que trabalhou com o Visconti no Lagartixa no Corpo de Mulher, a Bárbara Bach, que trabalhou no 007 Espião que Me Amava, a Ingrid Turing dos Deuses Malditos, e o Mario Adorf, que trabalhou com o Schelendorf, trabalhou com o Fassbinder, e música também do Morricone. Então é um filme muito alegórico, com contexto político, bem interessante. Nos extras tem um depoimento do Aldo Lado. Então vale muito a pena, uma pérola aí da caixa. Aí nós temos uma outra coleção do mês, também de terror. Essa para mim é muito especial, um prazer lançar mais 3 filmes do Mário Bava. Esse é um filme especialíssimo, Black Sabbath, As Três Máscaras do Terror. No disco 1 nós temos o filme As Três Máscaras do Terror, a versão integral italiana, e temos a versão remontada para o público americano, que é a versão conhecida como Black Sabbath, que é lançada pela primeira vez no Brasil. Três Máscaras do Terror, em versão inédita, restaurada também aqui no Brasil, e ainda tem um extra que compara as diferenças das duas versões. O que é importante do Três Máscaras do Terror? É um filme-chave na carreira do Bava, uma das grandes obras do Bava. Ele é realizado logo, pouco tempo depois do Maldição do Demônio, que foi aquela estreia sensacional do Bava na direção, do Garota que Sabia Demais, que põe as bases do giallo, né, do gênero, e ainda de 2 outros filmes que ele fez no gênero Peplum. Né, é um filme antologia, que era muito comum na época. Você tem Boccaccio 70, Rogopag, Ontem, Hoje e Amanhã. Era na febre no cinema italiano, no cinema europeu em geral, e é considerado Três Máscaras do Terror, junto com Kwaidan, do Masaki Kobayashi, os 2 melhores filmes de antologia de terror da história do cinema. Você tem, o título italiano nos diz muito, porque é I Tre Volte della Paura, que são as 3 faces do medo. Então são os 3 rostos do medo, em cada episódio tem um gênero específico. O Telefone, que é o primeiro, com a Michelle Mercier, é um giallo. É o primeiro giallo em cores do cinema italiano. Então, antes mesmo dos 6 Mulheres para o Assassino. O Vurdulac, com Boris Karloff, né, na verdade, é uma história gótica de vampiros, né? E é o filme que depois, na verdade, é o mesmo conto do Alexei Tolstói, seria refilmado como A Noite dos Demônios, de Giorgio Ferroni, de 72, que está na caixa Vampiros no Cinema. O A Gota d'Água, que é o último episódio, é uma história de fantasma, né? Que é assim, o importante, o Vurdalac é um espetáculo de direção do Bava, né, com um jogo de todas as cores da escuridão. É aquela pergunta, como que uma Maldição do Demônio, se fosse em cores, como que ele seria? É o Vurdalac. E o Gota d'Água tem um trabalho incrível com, não só com as cores da escuridão, com a fotografia antinaturalista, mas o trabalho de uso do cenário, uso dramático do cenário, das proporções distorcidas, expressionistas do cenário. E é um filme que é super influente, inclusive citado no Babadook, que é um ótimo terror recente. Na versão da IP da Black Sabbath, eles mudaram tudo, eles trocaram a trilha sonora, Roberto Nicolosi, Les Baxter, trocaram os efeitos sonoros, acrescentaram diálogos, mudaram a ordem das histórias, começa com A Gota d'Água, vai para o Telefone, termina com Vurdalac. E uma das coisas mais absurdas, preste atenção na transformação da história do Telefone. Tiraram o contexto da história, tem um lesbianismo, criaram um fantasma. Uma das coisas mais absurdas, é muito interessante como exercício de cinema ver as 2 versões e compará-las. No disco 2, 2 filmes inéditos do Bava, restaurados e ainda com vários extras. Os Horrores do Castelo de Nuremberg, que é um filme do final da carreira do Bava, um filme menor, mas é um filme muito interessante porque, através desse filme, que foi produzido pelo Alfredo Leone, o Bava tem um sucesso comercial, o último sucesso comercial da carreira dele, ele consegue fazer a sua obra-prima, que é A Lisa e o Diabo, no ano seguinte. É um filme que tem muita ironia, muito humor, é aquela estética do Bava, já dos anos 70, em que você tem um trabalho com um zoom, pelo zoom, né, um trabalho uso muito criativo do zoom, né, que é deslocado da narrativa. Você tem um trabalho dessa questão da ironia, né, que pontua o horror, né, o uso da música. Então tem uma brincadeira aqui com um filme de turismo e a história gótica. E preste atenção na ironia da morte com a máquina de Coca-Cola. E tem uma sequência extraordinária, que é uma perseguição pelas ruas de Viena, que é uma das melhores sequências da carreira do Bava. E nós temos Os Vampiros,
que é um filme histórico no cinema popular italiano, onde tudo começou em 56, co-direção do Riccardo Freda. Riccardo Freda começa como diretor, o Bava como diretor de fotografia. Primeiro filme de terror italiano desde 1923. Então era mais de 30 anos que não fazia filme de terror na Itália. E eles começam e fazem esse filme e o Bava tem que assumir o filme e terminar o filme em 2 dias. Em 2 dias o Bava consegue fazer isso com muita criatividade, como sempre o Bava teve. Tem um efeito muito importante no filme, que é um envelhecimento na tela, que é explicado pelo Bava numa longa entrevista que tem nos extras, uma entrevista raríssima do Bava, de 40 minutos, que é o grande extra dessa caixa. Para terminar, gente, só lembrar, essa edição é limitada e vem com cartaz do Black Sabbath, um cartaz muito legal. O último lançamento de terror do mês, Síndrome Mortal, do Dario Argento, também conhecido como Síndrome de Stendhal, que é o título original italiano, vem numa edição limitada, a versão integral sem cortes, 2 horas, áudio italiano, belíssima versão restaurada e mais de 1 hora de extras, e traz um pôster como a edição do Fenômena. Tá? Marca o retorno do Morricone, trabalhando de novo com o Argento, que não trabalhava desde 71, 4 Moços sob o Veludo Cinza. Tem uma fotografia espetacular do Giuseppe Rotuno, e é o segundo filme do Dario Argento com a filha Asia Argento. Né? E é um filme muito interessante do Argento, porque ele divide um pouco os críticos, mas é um filme que cresce na revisão, e ele, junto com o Terror na Ópera, são os 2 últimos grandes filmes da carreira do Argento. É um filme que tem uma sondagem psicológica muito grande, assim, trabalha bem a personagem, filme bem violento, e uma coisa só que envelheceu foram os efeitos CGI, mas isso não comprometem o filme em especial. É um filme realmente muito forte do Argento e merece ser reavaliado aí nessa edição. Fechando o mês, nós temos o Metrópolis, a edição limitada em Blu-ray pela Cultura, né, uma exclusiva da Livraria Cultura. Ela vem com mais de 2 horas de extra, são 3 documentários, é a versão completa, já com material encontrado em 2008 na Cinemateca aqui da Argentina, né, vem com cartaz, intertítulos em alemão, é a edição definitiva do Metrópolis no Brasil, tá? Realmente belíssima e vale muito a pena comprar esse grande filme que é um dos maiores filmes da história do cinema. Daria para falar um canal versátil só sobre Fritz Lang e só sobre Metrópolis. Em março nós vamos ter o mês da Nova Hollywood, com 3 coleções relacionadas a essa geração de cineastas que revolucionou o cinema norte-americano. Nós temos o Cinema da Nova Hollywood, que é um digistack de 6 filmes com 3 DVDs, mais quase 2 horas de extras em uma edição limitada com 6 cards, que traz Corrida Sem Fim, do Monte Hellman, Procura Insaciável, do Milos Forman, O Comboio do Medo, de William Friedkin, Essa Pequena é uma Parada, do Peter Bogdanovich, A Outra Face da Violência, de John Flynn, Voar é com os Pássaros, do Robert Altman. Temos ainda uma outra coleção de Nova Hollywood, A Arte de Arthur Penn. É um digistack com 4 filmes em 2 DVDs, uma edição limitada com 4 cards. Um de Nós Morrerá, Mickey One, Deixe-nos Viver e Amigos para Sempre. Ainda temos Caçavetes e a Nova Hollywood, digistack com 3 filmes em 2 DVDs, que traz uma edição limitada com um cartaz exclusivo belíssimo do Uma Mulher Sob Influência. Então, além de Uma Mulher Sob Influência, nós temos Os Sombras e Os Maridos. E, fechando o mês de março, teremos Simone de Beauvoir e o Feminismo. É um DVD que reúne 3 documentários inéditos sobre a escritora, pensadora e ativista francesa. E uma excelente notícia para vocês, a nossa primeira coleção de um grande diretor em Blu-ray. Aguardem mais notícias nos próximos dias. Obrigado e até março.